Muito boa noite, sejam bem-vindos à emissão do Em Cima da Linha, desta sexta-feira, 12 de março, como habitualmente acontece aqui na página do Santo Tirso Digital, às sextas-feiras. Cá estamos para lhe falar sobre o anterior e o próximo fim de semana desportivo, que promete emoções fortes, nomeadamente ao futebol diz respeito, aqui em Santo Tirso, já que o Futebol Clube Tirsense joga pela última vez no Campeonato de Portugal, um jogo que e todos nós esperamos, carimbe definitivamente a manutenção da formação de Santo Tirso nos campeonatos nacionais de futebol. Para isso é importante, e para carimbar definitivamente, é importante vencer no próximo domingo o jogo frente ao Brito, que se joga a partir das 3 da tarde no estádio Abel Alves de Figueiredo e que pode, amigo seguidor da página do Facebook do Santo Tirso Digital, seguir exatamente aqui nesta página, em partilha com a página do Facebook do Futebol Clube Tirsense, com imagens da Santo Tirso TV. Eu próprio vou estar na narração dessa partida para ver então no próximo domingo, a partir de uma emissão que começa às 2h30 da tarde. Esteja atento. Mas para iniciarmos este Em Cima da Linha, começamos pelo voleibol. Jogou-se em Santo Tirso no passado fim de semana a final a 8 da Taça de Portugal masculina, onde o Sporting acabou por vencer na final o Benfica por 3-1. Paulo Sampaio, boa noite. Boa noite. Muito obrigado por estares de novo aqui na nossa companhia. Um Sporting que, apesar de ser um dos grandes nomes do voleibol masculino, era, à partida, se calhar, o menos candidato entre Benfica e Fonte do Bastardo e acabou por vencer, com todo o mérito, diga-se de passagem, esta final a 8 que se jogou em Santo Tirso. Sim, a taça, é por isso que toda a gente diz que a taça é diferente daquilo que se faz nos campeonatos e o Sporting, que no campeonato, o Fonte do Bastardo e o Benfica estão neste momento à frente e ganharam os jogos contra o Sporting. O Sporting conseguiu fazer uma boa Final Eight e acabou com todo o mérito, como tu disseste, por ganhar a taça. Um bocadinho, a imagem do Sporting foi aquele último lance em que o ponto do Sporting que deu a vitória, a gente olhava que era quase impossível o Sporting conseguir fazer o ponto, e o que é facto é que foram buscar forças onde mais ninguém pensavam que os atletas do Sporting fossem buscar e acabaram por conseguir fazer o ponto. É um bocado a imagem daquilo que foi o Sporting. É lógico que o Fonte do Bastardo e o Benfica teoricamente são mais fortes, mas o Sporting também pela experiência de alguns jogadores, e salientar sempre a presença de Miguel Maia, porque já são muitos anos nestas competições, e salientar ainda mais o facto, e certo, foi mais motivo e mais falado a presença do pai e filho na Final Eight do que a própria vitória do Sporting, que também, é lógico que os espetáculos foram bons e na televisão falou-se muito dessa vitória, mas as reportagens todas eram no sentido de ser pai contra filho, e acabou por vencer a equipa do pai, porque também era melhor. Mas são sempre imagens bonitas, porque nós há pouco tempo até tivemos uma no futebol com o Sérgio Conceição e o seu filho, no momento do golo, poderia ter sido a vitória do Porto, em que também é marcante abraçar-se o pai e o filho. Neste caso foi ver o pai a jogar com o filho, dá sempre mais emoção ao jogo, e as pessoas estavam todas interessadas em saber como é que iria, se o filho, pela inexperiência, é novo, não tem muito para aprender, se poderia tirar partido dessa juventude e irreverência, ganhar a experiência, mas não conseguiu, porque o Sporting foi mais forte, e Miguel Maia esteve muito bem nos jogos. Foi, pode-se assim dizer, uma lufada de ar fresco nas modalidades do Sporting, que depois de uma aposta forte na era Bruno de Carvalho, agora tem andado um bocadinho arredado dos títulos, embora no hóquei patins esteja em igualdade, se não me engano, ou em terceiro lugar a um ponto do primeiro. Se vencer os jogos que têm atraso, é que pode ficar a um ponto do Porto. No basquete é que está em igualdade pontual com... Perdeu no Dragão Caixa no passado fim de semana. Mesmo assim, esta vitória é uma lufada de ar fresco. Sim, em termos de modalidades, a equipe com o Frederico Varandas... Com um bocadinho de desinvestimento, digo eu. Sim, não tendo os melhores jogadores é mais difícil de ganhar as competições. O Sporting, no ano em que ganhou o vôlei, o hóquei, o basquete, no basquete ganhou o voleibol. O investimento era muito elevado, e por isso é que as pessoas começaram a fazer contas, e a pandemia também tem esse lado, que é tem que se travar um bocadinho naquilo que é o apostar nas equipas, porque não há muito dinheiro neste momento, e as modalidades todas sofrem com isso. Tem que ser orçamentos
realistas para que não se chegue ao final da época e hajam 2 e 3 meses ordenados em atraso, como muitas vezes acontecia nos clubes. Por isso, é um ato de responsabilidade. Se pudermos, eu digo sempre, se pudermos ganhar e poder o que foi orçamentado no início da época ser cumprido, é bom. Se não der para ter os melhores jogadores, paciência, e apostar naquilo que é a nossa formação, e aí também pode ser o início, apesar, e infelizmente nós ouvimos na semana passada que a formação no vôlei também está parada e que cada vez há menos atletas. No próximo ano, com o aparecer novamente dos jogos e da competição da formação, esperar que os clubes possam ter mais jogadores da formação, porque nós também vemos as equipas de primeira divisão, quer do vôlei, quer do baixo, também vemos muitos estrangeiros, isso também é mau. Contávamos ter em estúdio, em cima da linha, o presidente do ginásio de Santo Tirso, Fernando Val, que também esteve envolvido na organização dessa final a 8 da Taça de Portugal de voleibol masculino, mas por imprevistos de última hora não pôde marcar presença aqui nos estúdios do Santo Tirso Digital. Ficará então para uma próxima oportunidade. De qualquer forma, fica aqui esse registro. Continuando no voleibol, o Desportivo das Aves, 7º classificado na primeira fase da divisão A1 de voleibol feminino, vai jogar o play-off agora do campeonato frente ao 6º classificado, a formação do Porto Vôlei. Já há datas fixas para estas 5 partidas, se for caso disso. Assim, na próxima quarta-feira, dia 17, há jogo no pavilhão do Desportivo das Aves, às 8h30, Desportivo das Aves, Porto Vôlei. Depois, no dia 20, sábado, a formação do Desportivo das Aves visita o pavilhão do seu adversário, o pavilhão do Colégio EFANOR, jogo marcado para as 5 da tarde. E no domingo, também à mesma hora, novo jogo, de novo, no pavilhão de Porto Vôlei. A quarta partida tem lugar no pavilhão do Desportivo das Aves no dia 24 de março, às 8h30. E se for caso disso, quinto e último jogo no pavilhão do Porto Vôlei, marcado para o dia 28 deste mês de março, pelas 5 da tarde. O professor Manuel Barbosa, habituado a andar a discutir títulos, nomeadamente quando passou num passado não muito longínquo pelo Clube Académico da Trofa, depois também de um grande trabalho feito no voleibol do Desportivo das Aves, já que os tempos mudaram, as equipas também são outras, e o Desportivo das Aves, há que dizer também, a nível de voleibol, está de parabéns pela época que tem feito até o momento. Sim, uma época tranquila. Também perceber que as outras equipas têm orçamentos diferentes daquilo que o Aves tem, por isso também muitas vezes ter mais um ou outro atleta com mais potencial permite logo de 6º passar certo para segundo ou terceiro, mas não deixa de ser um ano positivo e, se possível, para o ano, continuando com estes atletas e depois ir buscar mais uma ou duas com potencial, a equipa do Aves na próxima época possa fazer um bom campeonato. Sabemos nós que este ano também foi um bocadinho diferente dos outros anos, porque tivemos aqui o caso do já falado Covid, que condicionou muito aquilo que foi os campeonatos em todas as modalidades. O Aves não ficou isento disso e também aconteceu. E o fator público. A Vila das Aves e o Aves é um clube que leva muita gente, muitas pessoas ao seu pavilhão. Não tenho dúvidas que em muitos jogos que às vezes o equilíbrio era a nota dominante, com um fator público, o Aves podia perfeitamente dar a volta aos jogos. Por isso, espera-se que no próximo ano, com público, com possivelmente todas as atletas sendo vacinadas, estando o Covid um bocadinho afastado dos clubes, que o Aves possa fazer um campeonato ainda melhor, mas claro que está de parabéns porque fez um campeonato tranquilo e há uma aposta em jogadoras jovens, que isso é salientar no tempo em que estamos. Ainda antes de fecharmos a primeira parte do Em Cima da Linha, abrimos com voleibol. Vamos agora fechar com futebol, esta primeira parte, falando rapidamente, Paulo Sampaio, daquilo que foi a participação do Porto na passada terça-feira em Turim, frente à Juventus. O Porto, que à partida não era nem de perto nem de longe favorito, a quando saiu o sorteio, o que é facto é que conseguiu
eliminar um dos, à partida, candidatos a vencer a Liga dos Campeões, num jogo onde a Inter ajuda, sobretudo depois da expulsão do iraniano Mehdi Taremi, foi focal para a formação de Sérgio Conceição garantir a passagem aos aos quartos de final, neste caso, e encaixar mais 11 milhões de euros. Sim, primeiro dizer que é sempre bom um clube português estar nos quartos finais da Liga dos Campeões. E não é fácil, porque quase sempre a Liga... É sempre para os mesmos. É sempre Inglaterra, Espanha, Itália, e a França só o é por causa do Paris Saint-Germain. Pode entrar de vez em quando o Lyon, mas também não é fácil entrar um clube de França, para termos a noção daquilo que o Porto acabou de fazer. Agora, eu acho que o Porto, pela primeira mão logo, o resultado é extremamente injusto, porque o Porto mereceu ganhar por 2-0, até se marcasse o terceiro não era escândalo nenhum, e a Juventus acabou a fazer o 2-1. Depois há um último lance até na parte final, que até a Juventus queixou-se de grande penalidade, que até é um jogo como é que a Juventus chutando 2 vezes ia fazer 2 golos. Por isso o Porto fez uma excelente primeira mão. A segunda mão, o Porto entrou bem. A primeira parte é muito boa, é a primeira parte do Porto. O Porto acaba por dominar o jogo, ou melhor, controlar o jogo, faz o 1-0 e não estávamos a ver a Juventus a ter capacidade para derrotar o Porto. E depois a expulsão do Taremi, claramente que inclinou um bocadinho o campo, porque a equipa da Juventus, não estando bem, que não está nem no campeonato, é sempre a Juventus, tem bons jogadores, como tu disseste, parte sempre como candidato, porque agora está na moda ser candidato ou ser favorito, parte sempre como candidato, mas aquilo que joga nunca poderá ser favorito em uma Liga dos Campeões, porque não chega a ter só Ronaldo, e o Porto demonstrou isso mesmo. Com 10 conseguiu segurar o 2-1 para prolongamento e ainda fazer um golo. Já sei que vão falar que foi da barreira, que o guarda-redes podia ter feito mais, mas os factos estão aí e o Porto acabou por fazer o golo. E de forma justa acabou por passar essa eliminatória e foi superior à Juventus. Não sei se será bom para o Porto ou não, porque parece-me que Sérgio Conceição abriu portas. Só não vai para a Itália, de certeza, se não quiser, porque quem elimina a Juventus... Já se fala na Fiorentina. E quem elimina a Juventus e quem foi o jogador como o Sérgio Conceição foi, que tem um historial que tem em Itália, as portas estão abertas para ele poder ir para a Itália. Agora também vimos aquele abraço sentido entre o presidente Pinto da Costa e ele. Também poderá querer dizer que ele está satisfeito no Porto, mas também certo para continuar as boas campanhas na Liga dos Campeões e poder ser campeão, o Porto também precisa de arriscar mais um bocadinho em termos de jogadores, e buscar jogadores com mais qualidade, porque se nós estivermos a analisar aquilo que o Porto tem feito é muito bom, mas o Porto também tem tido 11, 12 jogadores, o 13º jogador já não joga tanto, e isto para abril e maio vai ser extremamente complicado para a equipa do Porto. E como é que explicas o Porto de consumo interno para o Porto de consumo externo? Primeiro, o consumo interno, os níveis de concentração são completamente diferentes. Jogar contra a Juventus é diferente de jogar, com todo o respeito, contra o Paços Ferreira ou contra o Marítimo. E nós vimos um Porto concentrado, em termos defensivos, muito forte. Não permitiu, na primeira parte, grandes oportunidades à Juventus. Claro que depois com 10, essas oportunidades surgiram. Em Portugal, acho que o Porto entra um bocadinho, isto vai dar. E até se repararmos, o Porto sofre muitos golos de cantos a favor, de livros a favor, ou seja, em contra-ataques, a equipa expõe-se em demasia. Mas também, se não tivéssemos um Sporting tão forte em termos de resultados, às vezes nem tanto em termos de exibições, mas em termos de resultados, o Porto estaria na luta pelo título, porque não estaria a 10 pontos em condições normais. Mas é um Porto que teve derrotas no início da época, principalmente aquela derrota com o Marítimo, foi muito má para aquilo que o Porto pensava ou desejaria que acontecesse no campeonato. Agora, teve aquela derrota com o Sporting de Braga, em que lá está, aos 28 minutos, o Sporting Braga tem 3 golos e uma bola na trave. Uma equipa que defende como o Porto defendeu tão bem contra a Juventus. Como é que consegue? Os treinadores são os mesmos,
os jogadores não eram os mesmos, faltava ali um ou outro jogador, mas também jogam no Porto, não pode ser tirar, porque tirou dois jogadores, a equipa iria permitir assim tantas oportunidades, e isso aconteceu. Eu acho, e levo isso para os níveis de concentração. Na Liga dos Campeões, é uma montra muito grande e toda a gente quer jogar, e toda a gente quer fazer bons jogos. Nós vamos fazer um curtíssimo intervalo, estamos já de volta para continuarmos então este Em Cima da Linha. Até já. E cá estamos então de regresso para a segunda e última parte do Em Cima da Linha desta sexta-feira, 12 de março. Fernando Bal seria o nosso candidato, ou melhor, o nosso convidado, o presidente do Ginásio Clube de Santo Tirso, para nos falar da final a 8 da Taça de Portugal, que decorreu no passado fim de semana na cidade de Santo Tirso, mas por imperativos de última hora não pôde cá estar, mas nós cá estamos. E para lhe falar agora de futebol, Campeonato de Portugal, Futebol Clube Tirsense, Paulo Sampaio tem no próximo domingo uma grande final de campeonato, para começar, e também uma final frente ao Brito, porque só a vitória interessa para ficar já definitivamente sedado esse objetivo, que é a manutenção nos campeonatos nacionais de futebol. No passado fim de semana, o Tirsense perdeu na sexta-feira em Felgueiras por 2-0. O Brito, no domingo, perdeu em casa frente ao Pevidém por 2-1, com a formação de Pevidém a marcar o gol da vitória já em período de compensação. Nos outros resultados, nos outros jogos, o Berço foi batido em Vila do Conde, perdeu com o Rio Ave B por 1-0, enquanto a formação do FAF não foi além de uma igualdade na deslocação ao terreno do Vitória B. Paulo Sampaio, mediante estes resultados, a diferença do Tirsense para o Brito mantém-se nos 4 pontos, o que pressupõe dizer que a 3 jogos do fim, 1 para o Tirsense, 3 para o Brito, não é? Que o Brito ainda vai fazer os 3 jogos. O Tirsense vencendo domingo põe uma pedra sobre o campeonato, no que a manutenção diz respeito. Só a vitória interessa à formação de Quimberto, que esta semana se resguardou porque, segundo o Departamento de Comunicação do Futebol Clube Tirsense, nem sequer conferência de imprensa na antevisão da partida vai haver, sobretudo para resguardar então a equipa. Qual é a tua opinião sobre esse facto? Não sei se será isso o resguardar a equipa, se será o melhor. Eu acho que eu costumo dizer que no futebol, quanto mais normais forem as semanas, melhor são os jogos. E muitas vezes os clubes, não estou a dizer que é este caso, nem sei porque é que estão a tomar essa decisão. Atenção, também não sabemos, não estamos lá dentro. Às vezes poderá estar a acontecer lá coisas que nos escapam e para também ninguém saber, assim resguardam-se nos comentários. Agora, quanto mais normais forem as semanas, melhor. É um jogo importante, é um jogo que decide, ou poderá decidir a época desportiva do Tirsense. Em caso de vitória, acaba logo com a possibilidade do Brito sonhar com a manutenção. Agora, o empate também pode permitir ao Tirsense, porque o Tirsense ganhou em Brito, por isso o empate, não estou a ver também o Brito a poder ganhar. Pode, mas é difícil ganhar dois jogos seguidos, porque são com clubes candidatos a... Que ainda aspiram a chegar a... Ou a primeiro, ou ficar nos 5 primeiros. Exatamente. Por isso, o ganhar era importante, mas se puder empatar, também não é mau todo. Porque na sexta-feira, depois do jogo em Felgueiras, o Tirsense estava pior, porque o Brito tinha mais um jogo para ainda tinha 4 jogos até ao final. E em caso de vitória com o Pevidém, o Tirsense ficava só à frente 1 ponto. Por isso, no domingo, o Brito, para bem do Tirsense, perdeu. E agora, o Tirsense, se for uma equipa competitiva, bem organizada, com qualidade, que já demonstrou isso esta época. O Tirsense já fez bons jogos. Poucas vezes também, isso não é verdade, mas já o fez. Por isso, nesta final, tem que fazer um bom jogo e, acima de tudo, tem que ganhar. Se tiver que jogar feio, porque isto também o feio e o bonito é muito relativo, se tiver que deitar a bola fora, processos simples, o importante é os 3 pontos, que assim acaba com o campeonato de vez
e permite uma coisa importante, que é permite o Tirsense se organizar e ter tempo suficiente para ver o que é que fez de menos bem esta época e o que pode fazer melhor na próxima. Por isso, dá tempo suficiente, março, abril, maio, junho, julho, até ao início 5 meses, né? Se por um lado é mau porque os jogadores ficam sem jogar, e também não sei como é que é em termos de pagamentos de contrato, como é que foram feitos. O Tirsense tem muito tempo para se organizar e para fazer uma época melhor do que esta. Também sei que esta época o Tirsense veio de um campeonato distrital e este ano já percebe o que é o campeonato nacional, aquilo que pode contratar, quais são as posições que neste momento o clube está em déficit, e depois também percebermos se o Tirsense tem possibilidades ou não de ter uma equipa competitiva. Quando digo competitiva em termos de orçamento, se há assim um balão de oxigênio bom para poder fazer uma boa equipa, porque muitas das vezes nós queremos os melhores jogadores, mas não temos a carteira para os poder ir buscar. Temos que tentar ir buscar bons jogadores, apelando àquilo que é o nome do Tirsense, apelando àquilo que pode ser a palavra dada pelas pessoas, porque também é importante no futebol, isto passa, e por aquilo que nós sabemos, esta direção tem cumprido em termos financeiros, o que é muito bom, e isto, no futebol, a mensagem passa rápido. Qualquer jogador fala com um colega que jogou no Tirsense, fala com um treinador que jogou no Tirsense, e se as informações forem boas, em caso de dúvida, até vem para o Tirsense. E é isso que eu acho. Tem que se organizar, tem que perceber Mas não deixa, Paulo, desculpa interromper o teu raciocínio, ter sido uma época, independentemente daquilo que aconteceu no domingo, atribuladíssima para a formação do Tirsense, desde o início. Sim, desde passagem, desde o início, desde os casos de Covid que aconteceram passando pelo Covid, início. passando pela mudança de treinador, passando pela mudança de jogadores, que foi, não direi constante, mas houve muitos jogadores que saíram, outros entraram. Exatamente. E uma direção nova, que entra em janeiro, a meio. Também não teve tempo para ser ela, tomou as decisões que é no imediato, no dia-a-dia, mas de grandes decisões de fundo também não as tomou. Era praticamente impossível fazer melhor. Sim, atendendo à qualidade também do plantel, vendo os outros, aquilo que outros clubes apostaram. Nomeadamente as equipas B, que são sempre equipas fortes. O Vitória, de certeza que tem lá jogadores que dentro de 2 anos ou jogam no Vitória ou jogam em campeonatos profissionais. Não tenho dúvidas disso. O Rio Ave também. Por isso, era um campeonato também muito competitivo este. O FAF, que é sempre uma equipa candidata a subir. O São Martinho, que já tem alguns anos e alguma experiência de bons campeonatos. E o seu treinador também está habituado, porque também já subiu à segunda liga, por isso está habituado a este campeonato. Apareceu, foi um Povidem que ninguém estaria a contar com a chegada do Povidem. Mas para dizer que o Tirsense, para o próximo ano, tem tempo suficiente para preparar-se para fazer uma boa época. E digo sempre isto, os diretores, não sei se Quimberto se irá ficar ou não, mas organizar-se em termos de departamentos, criar vários departamentos para perceber, porque hoje o futebol está demasiado específico, ou seja, nós em anos anteriores, há 10, 15, 20 anos atrás, era um treinador que ia para o clube e trazia 15 jogadores e vamos lá, que estes 15 eu conheço. E depois ia embora e ia 5 ou 10 jogadores embora e vinham 10 com um outro treinador. E os clubes não podem viver assim. Os clubes têm que ter departamentos, têm que sinalizar bons jogadores, independentemente do treinador que possa vir. Claro que ter alguns jogadores que são da confiança do treinador, isso também é normal, mas ter em cima da mesa vários jogadores, várias hipóteses, para depois poder decidir em conformidade e para melhorar aquilo que é o rendimento, sem se esquecer que isso é importante. E acho que o Tirsense também deve voltar a apostar naquilo que é a sua formação, mas isso demora mais tempo porque não se fazem jogadores em 3 meses. Agora, criar boas condições, perceber também se o projeto de equipa B está a ser bem conseguido ou não, se será melhor uma equipa sub-23, será melhor uma equipa B, se jogar os jogadores com 18 anos jogarem contra 29 será melhor do que jogar contra mais ou menos jogadores da mesma idade. Isto tem que ser avaliado, mas também tem que ser avaliado com pessoas que tenham experiência no mundo do futebol e não ser avaliado por
2 ou 3 pessoas que ainda não vivenciaram esses momentos. Esse Tirsense Brito é uma autêntica final, como aqui dissemos, pode seguir aqui na página do Santo Tirso Digital, em partilha com a página de Facebook do Futebol Clube Tirsense. No próximo domingo, a emissão principia quando forem 2h30 da tarde. A jornada começa já amanhã, sábado, pelas 12h45, com o Berço a receber a formação do Vitória B, a receber como quem diz, porque eles jogam os dois no mesmo espaço, que é o estádio Irmãos Castro. Depois, no domingo, Rio Ave B, Mondinense, às 11h30, e às 12h45, FAF Felgueiras. E às 3 da tarde, o Tirsense Brito. São estes os jogos que compõem mais uma jornada, a jornada 20. O São Martinho, mais uma vez, não vai jogar, folga pela segunda jornada consecutiva. Depois, Paulo, de domingo só se joga no sábado de Páscoa. Portanto, vamos ter aqui uma paragem de 3 semanas. Vai lá. 2 semanas. 2 semanas. Dia 3 de abril, aí com o Tirsense já sem competição. E esperemos já também com a vida, a não precisar de estar a ouvir o relato do Brito. Exatamente. E o São Martinho volta à ação, esperemos ainda na luta pelos 5 primeiros lugares, vai estar com certeza, a receber o Mondinense. Mas parece-me uma paragem um bocadinho exagerada por parte da Federação. Inicialmente era só uma semana, não percebo. Faria mais sentido, se calhar, jogar seguido e depois até parar no fim de semana da Páscoa, digo eu. Que aí as restrições, segundo soubemos ontem, vão ser mais duras por parte do Governo, devido ao confinamento. Mas, de qualquer forma, dia 3 de abril, há jornada do Campeonato de Portugal. Eu até, mesmo havendo jogos de seleção, eu acho que não haveria problema nenhum em jogar-se no Campeonato de Portugal, porque não há nenhum jogador que esteja a participar, não há nenhuma equipa que seja prejudicada por isso. Não há público também nos estádios, por isso podia-se dizer que a seleção poderia tirar adeptos aos jogos. Isso não acontece, por isso acho que podiam perfeitamente ter antecipado uma semana e permitia que o São Martinho não tivesse tantas vezes ou tantas semanas parada. Mas, sendo assim, eu acho que e mesmo assim, com a paragem de campeonato, penso que o São Martinho tem equipa mais que suficiente para ganhar ao Mondinense e ir para a última jornada a disputar os 5 primeiros lugares, pois está tudo ali muito equilibrado. Aquela derrota frente ao Brito tirou qualquer hipótese de discutir o primeiro lugar. Sim, à formação. E aquela derrota pode pôr até mesmo o São Martinho fora dos 5 primeiros. Apesar de continuar a dizer, ganhando ao Mondinense, entra na última semana para disputar os 5 primeiros lugares. O Tirsense, nesta altura, é o 8º classificado, soma 18 pontos, mais 4 que o Brito, que é 9º, que soma 14. O São Martinho, por enquanto, é 4º classificado, tem 23 pontos conquistados até ao momento. Para fecho desta edição do Em Cima da Linha, Paulo Sampaio, ainda não é desta que os campeonatos distritais têm autorização para regressar. Vamos agora aguardar pelas próximas medidas de desconfinamento, a ver se há a possibilidade dos campeonatos distritais, porque também já começa a ficar tarde para se fazer o campeonato todo, não é? Sim, parece-me até que quase impossível, começando as equipas em abril a treinar, se começarem, atenção, estamos aqui a supor, temos que dar 2, 3 semanas para que os jogadores possam voltar a ter as melhores hipóteses no início de maio. Final de abril, início de maio, competição, início da competição. São muitos jogos para ser feito. Vão ter que fazer reajustes no campeonato. Aveiro já fez. Aveiro até falou que com os clubes, e os clubes aceitaram. Quem quiser participa. É tipo uma taça em que vão sendo eliminados e vão jogando uns contra os outros, mas não há subidas nem descidas, ou melhor, sendo neste caso Pro Nacional, ou para subir ao CNS. Agora, o clube não aceitou jogar, não desce divisão, não lhe acontece nada, é facultativo aos clubes a sua presença na competição, porque chegaram à conclusão que não conseguiriam levar os campeonatos até ao fim. Por isso, resta saber agora o que é que a Associação do Porto, e a de Braga e a de Lisboa, que são as mais importantes, vão decidir, achando que cada vez mais o espaço para a competição e para os finais do campeonato é mais curto.
É que estamos a falar em futebol, em que os jogadores trabalham também, e jogar à semana pode ser bastante complicado para muitas equipas. Sim, não é fácil jogar em quarta a domingo, porque as pessoas trabalham e têm as suas vidas, não é fácil. Agora poderão também jogar até à primeira volta e depois fazer uma pool de subida, por exemplo, para os 4 ou para os 6 primeiros, e depois os outros fazer uma pool para a descida da divisão, ou ficar assim e mais um ano não haver subidas nem descidas. Por isso, vamos ver. E se, o que eu digo, ainda faltam 15 dias, vamos ver se em abril já há autorização para poder jogar. Sabemos nós que o desporto foi posto um bocadinho de lado nestas alturas. Vamos ver se as coisas melhoram nessa altura. Muito bem, Paulo Sampaio, muito obrigado, muito boa noite. É assim o fecho desta edição do Em Cima da Linha, desta sexta-feira, 12 de março. Não perca então, no próximo domingo, a partir das 2h30 da tarde, pode ligar-se à página do Santo Tirso Digital e acompanhar tudo aquilo que se vai passar no estádio Abel Aulos Figueiredo entre esse Tirsense e o Brito. Um jogo importantíssimo para a formação de Santo Tirso no que toca à permanência nos campeonatos nacionais de futebol. E o Santo Tirso Digital, em partilha com o Facebook do Futebol Clube Tirsense, lá vai estar para lhe contar tudo ao pormenor. Resto uma continuação de uma ótima noite de sexta-feira, de um bom fim de semana e até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.